Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos irmãos cósmicos, que a paz de Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus esteja em cada lar, em cada coração, né? Estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo para vocês com todo amor e carinho. Eu vou responder algumas perguntas e vou também falar uma análise sobre aparições de espíritos no momento da morte, tá? Que geralmente as pessoas veem espíritos quando estão para morrer ou dão algum relato, não é? Mas primeiramente, né, eu agradeço a presença de todos vocês aqui nos comentários, vendo os vídeos, pessoas que estão conhecendo o nosso canal agora, ultimamente, por esses dias. Eu desejo toda a paz e prosperidade que possa existir, que o universo possa nos dar saúde, né? Muito intercâmbio com o plano espiritual. É o que a gente precisa nesse momento, né, de transição planetária. A gente precisa muito disso, né? Então, vamos lá. A Raquel Moraes, ela pergunta sobre entrantes, né? Se eles estão aumentando ou tem gente que passa muito tempo entubado, né? Ela está preocupada com os entrantes, porque ela tem esse conhecimento, né? A Raquel, conheço a Raquel. Ela tem muito conhecimento na questão do... que nós já fizemos vídeos sobre entrantes, né? Que são aqueles seres que vêm de outras dimensões, que eles vêm, eles entram quando um corpo está para desencarnar, nem todos, né, pessoal? E aquela pessoa volta, vamos dizer assim, como a preocupação dela aqui com as pessoas que estão entubadas, as pessoas melhoram e se salvam, né? Mas nem todos. Mas ela está perguntando, pode entrantes se aproveitarem dessa situação? E eu digo para Raquel e para todos que tiverem, né, assim, quiserem se interessar por esse assunto dos entrantes, eu digo que sim, né? Os entrantes, eles podem se aproveitar, né, desse momento que as pessoas estão entubadas, né? Porque as pessoas entubadas, elas estão em coma, né? Tanto é que elas estão tomando, aí está em falta no Brasil, né? Os remédios, o kit intubação, né? O famoso kit intubação que a gente está dando para ver agora ultimamente. E esse entubamento é para quê? Essa intubação, melhor dizendo, é para a pessoa não ter movimentos, né, nos músculos que vão, né, da garganta, né, da parte toda superior até o pulmão. As pessoas não terem, principalmente nesses locais, né, são remédios de sedação, remédios realmente para as pessoas entrarem em coma, que as pessoas ali entubadas, a grande maioria, que já está em outro ciclo de intubação, elas ficam em coma, né? Ou aquele espírito ali, ele fica afastado, não totalmente do corpo físico, mas ele fica afastado. Então a preocupação da Raquel é essa, né? Dos entrantes se aproveitarem, né? E usarem aquele corpo, porque de repente tem pessoas que melhoram e voltam, né? E voltam completamente diferentes. Fizeram, tem uns que vê vultos, tem outros que vê túnel, né? Que está os EQM, né? Que são as experiências de quase morte, né? Que muitos têm, muitos me relatam também experiências de quase morte. Então, os entrantes, eles podem sim. Quem quiser mais saber sobre esses assuntos, eu tenho alguns vídeos sobre entrantes. Vocês podem procurar aí no canal. O Bruno Álvares, ele fala sobre o garoto Henri, né? Como fica o padrasto dele. Uma pessoa que vem à vida programada para tirar outra. Como é isso? Se ele não fizesse isso, o karma da criança seria feito de outra forma, como um acidente, por exemplo. Eu te digo, Bruno Álvares, que ele não veio programado para tirar a vida de ninguém, porque quando a gente vem em nova reencarnação, a gente vem para melhorar, né? Para o progresso nosso, do nosso espírito. Ninguém vem aqui progredir para que o corpo fique melhor, mais bonito, para vir em outra encarnação com o mesmo corpo e mais bonito. Não, a gente não vem para isso, a gente vem para fazer o nosso progresso espiritual. O nosso progresso espiritual, ele é individual. Ele independe, né, que eu vá ter o meu progresso e outra pessoa que está do meu lado more comigo e não queira progredir. Não adianta. A pessoa tem que progredir por ela própria. Então, ninguém vem para matar o outro. As pessoas vêm com sequelas de outras vidas, né? As pessoas vêm com problemas de outras vidas. Não vem programado para matar o outro. Porque aqui há o esquecimento. E tudo aquilo que está dentro do nosso íntimo, o mais íntimo possível do nosso ser, ele é posto para fora. Eu não sei se está dando para vocês entenderem. Ele é posto para aqueles sentimentos, aquelas emoções, elas não são contidas por ninguém.
quando a pessoa já tem aquilo no âmago da alma, né? Não é. Então a pessoa faz aquilo não por programação, né? E nesse caso aqui, se ele não fosse fazer isso, o karma da criança seria feito de... Sim, o karma da criança seria feito de outra forma. Não que necessariamente ele tivesse que desencarnar dessa forma que foi, mas ele poderia desencarnar de outra forma. E se ele fez isso em outras vidas, não necessariamente também ele teria que passar por tudo que ele passou. O espírito, como eu já disse, o espírito dele poderia ser mais velho que a gente, né, que nós mesmos aqui, né, porque o espírito, ele não tem, vamos dizer assim, tem milhares, tem eras, né, tem eras que a gente vem aqui, na verdade, né, há eras que a gente vem aqui, e o que nós produzimos durante essas eras todas, que a gente está aqui pela Terra ou por outros mundos, que a gente possa ter passado, né, então há o esquecimento nesta vida, né, nem todas essas programações de terapias de vidas passadas são verdadeiras, né, nem todos aqueles casos que contam são verdadeiros, realmente a pessoa passou por aquilo, né? Nem todos são verdade, tá? E nem todos, ao meu ver, eu também já falei isso em outros vídeos, e nem todos fazem o bem, né? Muita gente procura a terapia de vidas passadas pensando em curar algo da alma, né? Mas nem todos, né, são exemplos, né, para, vamos dizer assim, para uma coisa boa para a pessoa. Porque eu creio, eu já falei isso em vídeo, e creio que às vezes a pessoa, sabendo de outras vidas, nós fizemos tantas coisas erradas que vai piorar a situação emocional e psíquica daquela alma que está reencarnada naquele momento, né? Então ele poderia sim ser um exemplo, um acidente, como você está dizendo aqui, Bruno Álvares, poderia ser também, né? Mas como nós estamos aí na transição planetária, precisamos resgatar tudo mais rápido possível, né? Porque o tempo está passando, o tempo para a espiritualidade, como eu já falei, não existe passado, presente nem futuro, existe uma coisa só. Por isso que os mentores sabem de tudo nosso, né? Sabem de tudo que a gente pode fazer, do que a gente pode conseguir, a nossa capacidade, né, de progredir espiritualmente, que o nosso espírito está se elevando. É aos poucos, né? A humanidade não dá saltos, né? Nem o nosso progresso dá saltos. Então, aos pouquinhos que nós vamos fazendo. Entendeu, Bruno? E a Vitória Andrade fala, ela conheceu pessoas que partiram através da magia negra, inclusive pessoas da família dela também. Todos esses aqui que eu estou falando estão nos comentários dos vídeos, tá, pessoal? Então ela conheceu pessoas que partiram através da magia negra, inclusive pessoas da família dela também. Então ela pergunta, como fica o tempo que a pessoa é magiada, né? Palavras todas dela aqui. Magiada, ainda teria que cumprir aqui. Como fica o tempo? Então, como eu estava falando, tudo é uma espécie de programação. Não totalmente daquela forma que a pessoa, vamos dizer assim, pague, né, o resgate. Não daquela forma, assim, exemplificada. Tipo, olho no olho, dente por dente, como era no Antigo Testamento. Não é isso. Mas tinha alguma coisa para cumprir nesse sentido. De repente, ela foi uma pessoa, em outras vidas passadas, que fez, né, muitas coisas de magias para outros. Vocês estão compreendendo? Então, essas coisas todas que ela fez, trabalhos de magias do passado, que pode ser da época dos faraós, pode ser da época, vamos dizer, que a Terra estava mergulhada, né, naquela coisa horrível, né, da Igreja Católica, em 1400 e pouco, 1500 e pouco, tudo que queimava as pessoas na fogueira, não podia ter alguém assim, vamos dizer, que visse um vulto, se falasse, e era queimado na fogueira. Então tudo isso, todas as magias que possam ter feito, até mesmo arquepadias, né, não sei quantos mil anos antes de Cristo, porque ofereciam criancinhas, né, aos deuses, ofereciam o sangue dos inocentes aos deuses, abriam, né, o coração de os maias, né, os astecas. Quem vê esses documentários, né, aí sobre os maias, sobre os astecas, todos vão ver que ali tinha essas magias, né, porque as pessoas, elas endeusavam, né, seres que eles não conheciam também, né, e eram mergulhadas na escravidão, mergulhadas, vamos dizer, na ignorância espiritual. Então aquilo tudo, essa pessoa, como fica o tempo, como você pergunta, como fica o tempo que a pessoa magiada ainda tem que cumprir aqui?
A pessoa morreu através da magia, o corpo físico morreu, né? Através da magia, como você fala aqui, inclusive pessoas da sua família, Vitória. Significa que essa pessoa, ela pode ter, né, feito uma coisa dessa aqui que eu estou acabando de narrar para você. Né? Ou ela foi cúmplice, né? Foi uma pessoa que a ajudou, algum sacerdote, algum faraó, alguém que fazia esses trabalhos de magias do passado e que agora precisou, né? Vamos dizer assim, acabar com isso tudo, passando por esses fatos aí também, por esses fatos, entendeu? A Marina Gomide fala, uma criança que passa pelo que o Henry passou, é porque em outras vidas ele fez isso com alguém? Foi praticamente a mesma pergunta do Bruno, né? Praticamente, o mesmo sentido da pergunta do Bruno Álvares, a Mariana Gomide fez aqui. Porque, caso contrário, não seria justo ele passar por isso, tadinho. Uma criança inocente aqui na Terra e bondosa não seria justo. Então, é a mesma coisa como eu já expliquei, né? Nós, às vezes, aqui somos espíritos, né, mais jovens do que esses espíritos que passam por essas mortes assim terríveis, né? Que chocam todos, né? Que choca o Brasil todo, chocou talvez até o mundo, né? Deve estar essa notícia até para o mundo, porque está muito falado. E mais nada acontece por um acaso, né? Acaso não existe, há sempre ali algo que precise ser feito para o progresso. É incrível que se diga isso, mas a espiritualidade nos ensina que tudo acontece para o progresso. Porque agora estão querendo mudar leis, né? As leis dos homens aí contra esse tipo de crueldade, né? Estão querendo fazer muita coisa com o nome de Henry, né? Não tem a lei Maria da Penha, então estão querendo mudar várias leis aí, esse sentido de maus tratos e com crianças. Quantos tadinhos aí são maltratados, são mortos como se fosse um mosquito. A gente mata assim, eles matam como se fosse um mosquito. Então, como nada é por um acaso, nada acontece por uma coincidência, para o mundo espiritual não existe isso, porque todos temos que passar por cada coisa dessa, né? É basicamente a mesma resposta do Bruno Álvares, né? O karma dele poderia ser de outra forma. Não necessariamente que ele tenha feito isso com alguém, né? Como você perguntou aqui. É porque ele fez isso com alguém? É a mesma resposta do Bruno, entendeu, Marina? Porque praticamente não seria justo, porque, como eu já falei inúmeras vezes, a reencarnação ela ainda não é totalmente entendida, né, aqui na Terra, porque nós somos espíritos atrasados ainda. Então aquilo acontece porque nós fugimos das leis de Deus, nós fugimos das leis, né, naturais, as leis que Deus colocou. Eu já expliquei, Deus colocou as leis. As pessoas não seguem, então estão fora da lei. Quem está fora da lei tem que pagar por algum motivo, de alguma forma. Quem está fora da lei, vocês estão compreendendo? Então é isso aqui, porque era uma criança inocente, né? Ele estava criança aqui, estava criança, como eu já falei, aqui na Terra naquele momento. Mas precisava de uns ajustes, né? Precisava ainda. Agora ele está dormindo, né? Como eu já expliquei no outro vídeo. Quem viu os vídeos sabe. Eu já falei sobre ele. Ele está dormindo, ele está sendo tratado, né, no Hospital Esperança, né? Ele está sendo tratado no hospital que é no plano espiritual, né? Ele está com os mentores tratando ele como André Luiz. No vídeo, vocês podem ver no filme, né? Vocês podem ver no filme do André Luiz, da vida de André Luiz, ele sendo tratado, né? Quando ele ficou lá num hospital, lá no plano espiritual, e o mentor vinha e tratava dele todos os dias com ervas, né? Eu já expliquei que são ervas espirituais, eu já expliquei que são sumos de ervas, né? E de materiais que só tem no plano astral, no plano espiritual, ainda não tem na Terra. Aqui na Terra a gente usa, a natureza nos dá, né, fórmulas das ervas, né? Aí tá aí a natureza, né? As plantas, tudo que a gente pode, tem cura para tudo na natureza. Só que nós ainda não estamos possibilitados de compreender tudo que uma erva pode fazer por nós todos. Então, a mesma coisa é com ele está sendo tratado lá, né, com todo o aparato espiritual. O mentor sabia, o mentor dele, né, que eu já falei, que era o mentor no outro vídeo. Então, a gente, na nossa visão, a gente compreende como algo muito injusto, né, porque a gente ainda não compreende a reencarnação por completo, né, eu já falei isso em vídeo, né. É uma criança bondosa, bonitinho, lindo, né?
esperto, inteligente, cheio de vida, né? A mãe já não queria ele, né? Pelo relato do pai. A mãe já não queria ele, mas tá, vamos lá, vamos ter. Mas ele já queria outro filho, ela não quis, relato do pai, né? Aquela coisa toda. Aí já não queria dar mamar direito, o menino já não mamava direito, porque ela tinha feito lipoaspiração e colocado silicone. Então tudo isso foi uma programação que existiu. Só que aí foi um passo da mãe para encontrar esse tal de Dr. Jairinho. Mas como disse o Bruno, ele poderia sim, né? Ou não? Sim, ele poderia ter sido de outra forma, mas foi dessa forma porque às vezes um acidente, né? Um acidente acaba com aquilo na hora, né? E o sofrimento faz com que o espírito fique mais puro, né? Eu também já falei isso em inúmeros vídeos, né? O sofrimento, quando a pessoa sofre vários meses, por exemplo, de uma doença como um câncer, por exemplo, sofre vários meses, é aí que se vai. Diz a espiritualidade, os amigos espirituais, que são as melhores mortes, né, do corpo físico, são as melhores mortes para o espírito também, porque o espírito, ele sofrendo aqueles intempéries todos aqui, ele fica mais limpo para o plano astral e para o plano espiritual. E às vezes num acidente, dá aquele acidente assim, por exemplo, de moto, de carro, acabou ali. E o espírito é desligado como que imediatamente, né? É desligado como imediato, mas aí o espírito sofre mais, porque ele vai passar mais um tempo sentindo tudo aquilo. Por isso também, abrindo um parênteses aqui, é que se deve esperar 72 horas para a cremação, né? Já foi explicado por quê? Por causa do duplo etérico, né? O duplo etérico, que ele está conosco aí o tempo todo da nossa vida. Quando o corpo físico se vai, ele precisa de 72 horas para que haja o desligamento total do corpo astral, né? Se não houver esse desligamento total, o espírito ele pode sofrer, né? Ele pode sofrer a cremação em si. Vocês estão compreendendo? Tem que aguardar. Agora, feliz foi esse príncipe Filipe, né? Porque hoje é que ele está sendo... Hoje está sendo o funeral dele, né? E ele já desencarnou a semana passada. Então já passou muito tempo em Balsamaro. Então ele já passou muito tempo. Assim que tem que ser, né? Não tanto, mas 72 horas. Então para ele como criança, e criança ele estava, uma criança inocente naquele momento, ele estava há 4 anos aqui na Terra, para ele foi mais justo acontecer o que aconteceu. Por incrível que pareça, eu estou falando isso aqui para vocês. Mas foi mais justo isso acontecer desta forma. O espírito dele se desligou com mais facilidade de tudo que possa ter feito em outras eras. Compreendem? Não sei se deu para vocês entenderem. O canal aqui Família Aleatória fala: é verdade que muitas orações feitas para o bem de determinadas pessoas é prejudicial? Não. A oração, ela nunca é prejudicial. Feitas para o bem de determinadas pessoas. Ela nunca é. Qualquer oração, ela jamais uma oração vai ser prejudicial. Cabe aos mentores, né, determinar se aquela oração vai ser atendida. É diferente, não é? Porque eu também já fiz vídeo sobre isso. Quando a gente vai na casa espírita, assim, botar nome de alguém e tal, a gente coloca os nomes lá. E tem uma equipe espiritual que trabalha ali na casa espírita, que fica ali, né, olhando só os nomes, né? Aí pega assim o papel com o nome da pessoa, né? A gente coloca o nome, né? Coloca o nome, data que nasceu, data que morreu. A gente coloca tudo ali. Aí os mentores da casa, os que estão trabalhando naquele local, junto à equipe, né, que está ali, eles olham os papéis um por um. E ali, aquele pedido sobe para as esferas superiores. Mas eles olham assim e dali eles já fazem uma reflexão. Os próprios mentores, eu já expliquei isso também. Eles fazem a própria reflexão se aquela pessoa dali está merecedora. Vocês estão compreendendo? Mas nenhuma oração ela é prejudicial a alguém. Nem a morto, nem a vivo. Aqui da Terra, nenhuma, né? Eu estou aqui dando exemplos dos desencarnados, que a pessoa vai e leva lá, né? Aí os mentores olham e dali eles já fazem uma pequena análise. Fazem uma pequena análise daquele ser ali. Mesmo daquele ser. Por ali eles já sabem em que situação no plano espiritual aquela pessoa está. Aquela pessoa que desencarnou. Mas a pessoa vai insistindo, né? Ali, como a pessoa está desencarnada,
vai se insistindo. Eu falei no outro vídeo que não é para se fazer sempre, se pedir sempre orações para outros tipos, para pessoas encarnadas, e pedir uma vez só. Por que pedir uma vez só? Já expliquei. Porque a pessoa que está encarnada aqui, no corpo físico, pedindo uma vez só, os mentores já sabem de tudo, já sabem da ficha toda daquela pessoa. Sabem de tudo, se aquela pessoa tem que melhorar, se aquela pessoa não vai melhorar, se aquela pessoa vai voltar à vida, se aquela pessoa vai desencarnar. A espiritualidade, os amigos espirituais, eles sabem de tudo. A mesma coisa eles sabem dos desencarnados. Eles olhando o nome, eles sabem em qual plano eles possam estar. Se eles podem melhorar. Por isso que eu digo que as pessoas sempre que estão aqui têm que, né, ajudar a quem desencarnou, né? Mandando rezar missa, levando o nome para a casa espírita, né? Isso são fatores aqui, coisinhas que pode se fazer, que não vai se gastar dinheiro, não vai gastar um centavo fazendo isso, e vai ajustar mais a alma, né? Daquele espírito. Na verdade, a alma é quem está encarnado. O espírito, segundo Allan Kardec, é quem já desencarnou. Então, vai ajustar mais a alma daquele espírito que se foi. Vocês estão compreendendo? Ele vai receber aquelas bênçãos, sim. Então, oração, ela nunca é prejudicial a ninguém. Entendeu? É canal Família Aleatória. E a Márcia Helena fala, é possível mudarmos os acordos espirituais? Sim. É possível mudarmos os acordos espirituais, sim. Né? Você, às vezes, faz um acordo espiritual de uma forma, eu vou nessa vida e vou ser isso, vou fazer aquilo. Mas, na verdade, o que acontece? A pessoa pode mudar, eu já expliquei isso também em vídeo, tá? A pessoa pode mudar fazendo uma caridade, fazendo algo para alguém. Aí muda esse acordo espiritual. Esses acordos espirituais são mudados durante o sono, durante os desdobramentos espirituais dos sonos. As pessoas às vezes não lembram de coisa alguma quando acorda, mas os acordos são feitos. E dá aquela vontade de ajudar, dá vontade de dar cesta básica, dá vontade de entender. Então dá vontade de levar o nome de alguém doente para algum lugar, dá vontade, isso tudo, pega uma criança e penteia porque a mãe foi trabalhar e não deu tempo de pentear a criança vizinha. Isso tudo são fatores que são considerados pela espiritualidade como caridade. Então esses acordos, eles podem ser mudados sim. Como eu já falei, às vezes você está para perder num acidente uma perna, né? Mas acaba perdendo só um dedinho, né? Não deixou de fazer o seu resgate. Mas iria acontecer coisa muito pior, ou talvez nem aconteça nada disso, dependendo do que a pessoa, né? Ou então vai dar um dia num orfanato, vai dar um dia no asilo. Todas essas coisas aqui são exemplos que eu já dei isso em vídeo, que me perguntaram, né? Que a pessoa pode ir fazendo, pode ir lá, trata daqui alguém. Por quê? Né? Tratar bem uma pessoa, ter uma boa convivência, falar bem com alguém, né? Ajudar alguém que esteja precisando, de alguma forma, que você queira ou possa. Isso tudo são exemplos que vocês podem, que as pessoas, né, nós todos, podemos mexer nos nossos acordos espirituais antes de nascer. Que os acordos espirituais, isso existe, né? Mas que podem ser mudados para melhor, podem ser mudados muito. E a última aqui, devota do Espiritismo, devota da espiritualidade. Ela ainda pergunta sobre aquele escoteiro Marco Aurélio, que tem 30 anos que sumiu numa serra lá no sul de Minas, né? Não, acho que em São Paulo, se não me engano, né? Se não me engano, foi em São Paulo. Eu já falei eu fiz um vídeo só sobre isso, me perguntaram na época. Acho que tem uns 3 anos esse vídeo. Tem uns 3 anos, pode procurar que tem uns 3 anos. Sobre o Marco Aurélio escoteiro. Eu já falei ali, naquela área que eles estavam ali fazendo escotismo, né? Ali tem ali ETs, né? Seres extraterrestres que eles habitam aquilo ali há mais de 200 anos. É uma região muito habitada por seres extraterrestres, aquela região que ele sumiu, entendeu? Tanto é que ouviram um grito dele, mas não acharam o corpo, não acharam nada, e a luz, né? Os outros escoteiros viram. E ele não vai aparecer nunca, porque eu já expliquei no vídeo. Vocês vão lá ver o vídeo, que eu não vou repetir aqui, que eu falo sobre o que aconteceu com ele. Porque essa raça de seres extraterrestres ali, elas fazem pesquisas ali há mais de 200 anos, devido aos minérios que tem ali na região,
devido às ervas que tem naquela região, porque da mesma forma que os nossos astronautas aqui da Terra estão tentando evoluir para outros mundos, né? Agora é Marte, como nós ainda somos muito atrasados, não evoluímos mais que isso. Mas tem essa raça aí, né, de ETs que já são mais evoluídos, e eles já foram, eles ficam ali, já estão há mais de 200 anos ali, naquela região. Eu acho que é São Paulo, sim, interior de São Paulo, se não me falha a memória. Interior de São Paulo com Minas Gerais, por ali. Eu digo no vídeo até, agora não estou lembrado aqui para te dizer, para dizer para vocês. Mas esse escoteiro, ele sumiu há 30 anos e não vai mais aparecer daquela forma lá, porque eu conto no vídeo até o que aconteceu, porque a espiritualidade me falou, não é? Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus. Essas aparições dos espíritos eu vou deixar para outro vídeo, porque esse aqui já avançou, tá? São aparições dos espíritos. Então temos outro aqui também, que é um pequeno texto, né, da leitura do livro Apelos Cristãos, tá? Que é do irmão X, psicografia, são diversos espíritos até, que falam sobre nessa questão aí, tá? Apelos Cristãos, e ele vem falando, escrito por Chico Xavier, editado por diversos espíritos, né? Esse aqui é o problema da cremação, exatamente o que nós estávamos falando ainda agora, o problema da cremação, tá? Então, no outro vídeo, a gente vai falar sobre esse problema da cremação e os efeitos da autópsia nos espíritos também, tá? Vocês pensam que a autópsia, ela não dá problema, efeitos nos espíritos? Ela dá sim, efeitos nos espíritos. É o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima, para o vídeo não se prolongar muito, né? Fiquem com Deus, muita paz, saúde, proteção e prosperidade para todos.